Você conhece alguém que tem diabetes? Você sabe se você tem essa doença? Então preste atenção, porque é disso que eu vou falar, diabetes. O diabetes é uma doença crônica em que a capacidade do corpo em utilizar o açúcar que está no sangue, chamado glicose, está prejudicada. Não utilizando a glicose, a taxa desse açúcar no sangue aumenta e por isso que o diabetes é popularmente conhecido como o excesso de açúcar no sangue. Para você ter uma ideia de como esse tema é importante, estima-se que 4 a 8% da população tenha diabetes. Ou seja, cerca de 13 milhões de brasileiros são afetados pela doença. E o pior, quase metade deles não sabe do diagnóstico. Por isso, acho que a primeira coisa que você deve saber é quais são os sintomas do diabetes. Os sintomas mais característicos são muita sede, muita urina e o embaçamento da visão. Outros sintomas menos comuns, mas que também podem acontecer, principalmente em crianças e adolescentes que são acometidos por um tipo de diabetes conhecido como tipo 1, são perda de peso, náuseas, vômitos e dor abdominal em casos mais graves. Agora, é importante dizer que para ter esses sintomas, o diabetes geralmente já precisa estar descompensado, porque na maioria dos casos as pessoas não apresentam nenhum sintoma. E esse é o grande perigo, porque grande parte das pessoas não dá a devida importância para procurar ajuda e começar logo o tratamento. Se nada for feito, o excesso de açúcar no sangue vai, pouco a pouco, prejudicando vários órgãos. Por exemplo, no coração e no cérebro, o diabetes aumenta a chance de infarto e o acidente vascular cerebral, que são a principal causa de morte no nosso meio. Nos rins, o diabetes é a principal causa de insuficiência renal, a doença que faz a pessoa precisar fazer hemodiálise e, em alguns casos, até transplante renal. Nas mãos e nos pés, o diabetes causa problemas nos nervos, diminuindo a sensibilidade das extremidades. E nas pernas, essa redução da sensibilidade, junto com a má circulação, pode também levar à formação de machucados, que vão formando feridas maiores, difíceis de cicatrizar e podendo levar até à necessidade de amputação do pé ou de parte da perna. Nos olhos, o diabetes causa prejuízo a diversas estruturas, inclusive a retina, podendo levar à cegueira. Isso sem falar em outros problemas que o diabetes pode causar, como disfunção erétil, problemas auditivos e até o risco aumentado de alguns tipos de câncer. Mas a boa notícia é que o tratamento adequado, que consegue reduzir a concentração da glicose no sangue para níveis próximos do normal, reduz não só o aparecimento dos sintomas, mas de todas as complicações que eu falei. E esses danos aos órgãos geralmente são danos permanentes, muito difíceis de voltarem ao normal, mesmo com o tratamento adequado. Agora, se você já tem diabetes e tem alguma dessas complicações em grau avançado, não desanime. Controlar a doença vale a pena, porque pode evitar que os problemas piorem. Você deve fazer um exame de sangue para saber se você tem diabetes. Os exames de sangue para o diagnóstico são a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Só para você ter uma ideia, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, se a sua glicemia de jejum for maior ou igual a 126 mg por decilitro ou a sua hemoglobina glicada for maior ou igual do que 6,5%, isso é diabetes. Em alguns casos muito sintomáticos, é possível fazer o diagnóstico com apenas um exame muito alterado. E a quem está recomendado fazer esses exames? Se você tem acima de 45 anos, está acima do peso, tem um parente de primeiro grau que tem diabetes ou tem pressão alta, colesterol alto, é sedentário ou, no caso das mulheres, tem síndrome dos ovários policísticos, então você deve fazer esse exame. Agora, tem um outro grupo que eu quero destacar, que são as mulheres que tiveram diabetes na gestação. Se você teve diabetes gestacional, aquele que começou durante a gestação, então você também tem o risco aumentado de ter diabetes, mesmo que a sua glicose tenha voltado a valores normais depois da gravidez. Se você não está em nenhum desses grupos, procure o seu médico para que ele avalie se está indicado fazer o exame no seu caso. E se você tiver o diagnóstico de diabetes, não deixe de procurar um médico, de preferência um endocrinologista, porque o tratamento precoce da doença reduz não apenas o aparecimento dos sintomas, mas também de todas essas complicações que eu comentei. E esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando bem informado, ajuda o seu médico a chegar no melhor diagnóstico e tratamento.
Você sabia que o diabetes recebeu esse nome desde o século II, quando começaram a perceber que a urina dos diabéticos era açucarada? Depois disso, vários relatos foram feitos de que existia açúcar na urina do diabético, pelo fato de ela atrair formigas. Mas foi apenas no século XVII que um pesquisador experimentou a urina de um paciente diabético e constatou que ela era doce como mel.